Senhoras e senhores, estamos começando mais um episódio do H Plus Med Taum e, continuando a nossa saga, a nossa temporada Unifesp, seria o nosso penúltimo ou antepenúltimo episódio. Coisas podem acontecer, ou se não, ainda teremos mais para falar do primeiro dia, primeira vez que a gente fala do primeiro dia, prova aí. Português, linguagens como um todo, redação, Boa. Língua estrangeira. Está aqui o professor e coordenador Bruno Santana, Litera Bruno, é isso, Litera né? Bruno, Litera isso Bruno, aí. Seja bem-vindo, Bruno. E aí, Kim, beleza? Tudo ótimo, e você? Tudo em paz. Primeiro do ano pra mim. Primeiro do ano. Começando, aliás, feliz 2023 para todo mundo. Feliz 2023, pessoal. Muitas aprovações. É o que a gente espera. Eu vou espelhar aqui só as incidências, assim, só para mostrar pro pessoal, mas pode ir comentando um pouco da prova. Como funciona o primeiro dia de prova? Boa. Isso aí, galera. Primeiro dia de prova é um dia disputadíssimo. É um dia que não oferece muita resistência a vocês. Vocês que fizeram uma prova da FUVEST, vocês que fizeram uma prova da Unicamp, vocês que fizeram uma prova do Enem e que tiraram cabelos da cabeça aí com as questões de português, que sofreram, que choraram, que depois se regozijaram, depois se alegraram, não vão ter a mesma experiência com a prova da Unifesp, né? Os outros exames, eles têm essas provas que trazem questões muito complicadas, trazem questões muitas vezes ambíguas, trazem questões com alternativas que são muito diferentes entre si e que não têm um índice de acerto muito alto. Você pegar português no Enem da vida, português numa FUVEST, no Unicamp, não são provas que as pessoas conseguem chegar em índices de acerto de 80%, 90%, o que já não é o caso da Unifesp. A Unifesp, ela trabalha, né, no primeiro dia com a redação, língua portuguesa e inglês. Ouvi falar aí um passarinho que vai ter, talvez, um episódio de inglês. Ficamos esperando, já cobrando aqui o pessoal. Mas é um dia que costuma ter de 80% a 90% de acerto. Então, como a VUNESP, na minha opinião, é uma banca muito séria, não que as outras não sejam, mas julgo a VUNESP como uma banca muito séria no que faz. Ela faz questões de português muito corretas, questões que não deixam margem para dúvida. O índice de acerto costuma ser muito alto. Boa. Até porque a gente vai ter apenas linguagens com redação, com uma quantidade de tempo aí que não é muito apertada. Então é um dia, digamos assim, tranquilo. Esse é o lado positivo. Você não vai, digamos assim, queimar fusível ao fazer a prova. Só que você vai precisar acertar muito para conseguir uma diferença em relação aos outros candidatos. Então, das 15 questões de português, a gente está falando aí de tentar fazer alguma coisa mais do que 10 acertos, pelo menos, para entrar na briga se a gente estiver pensando em medicina. Então, são questões mais simples, mas são questões que vão te colocar nesse jogo mais complicado. É uma prova bem tradicional, é uma prova com cara de VUNESP, é uma prova que vai te cobrar muita interpretação de texto, como a gente pode ver ali, é a esmagadora maioria. Mais de metade da prova, né? E assim, a gente está falando de interpretação que dá para ser isolada como interpretação, fazendo esse 54%. Nas outras, vai ter muita interpretação de texto também. Interpretação está em todas as questões. Exatamente. Óbvio. Então, você pode esperar questões que vão trabalhar com vocabulário, questões que vão trabalhar com linguagem verbal, linguagem não verbal, sentido figurado, sentido literal, aquilo que há de mais tradicional aí na interpretação de texto. Isso vai ser o grosso. Isso daí, na maioria das vezes, as pessoas não têm muita dificuldade em responder. A VUNESP, às vezes, coloca alguns textinhos mais pesados, às vezes alguns textos mais longos, mas tradicionalmente isso não oferece muita resistência às candidatas e aos candidatos. Aí estão todos, ó. Tá tudo, né? Tudo. O que pode trazer um pouquinho mais de dificuldade mesmo, que a gente ouve dos relatos dos alunos, é essa parte de sintaxe e morfologia, que a VUNESP das grandes, Unicamp, FUVEST, Enem, é a que vai cobrar mais aquilo
aquilo que a gente chama de gramática normativa, aquele que é o nosso pesadelo na escola. Sim. Sujeito, predicado, oração subordinada, substantiva, bababi, bababá. A VUNESP é a que mais gosta disso e, assim, não é nenhuma surpresa se isso aparecer puro. E, às vezes, até alguma nota de rodapé. Não é nada, digamos assim, que você precise fazer uma análise muito profunda. Se você estudou, se você sabe, você vai acertar, só que você tem que ter estudado. Não dá para ir para uma prova da Unifesp e da própria VUNESP no geral, sem saber período simples e sem saber o essencial daquilo que a gente chama de período composto. Então, você está aqui esperando para fazer uma revisão agora no final, vê as funções sintáticas principais do período simples, vê as funções sintáticas principais do período composto, dá uma olhada lá em conjunções, dá uma olhada lá em preposições, isso pode te ajudar bastante. Então, principalmente o sentido, os tipos de conjunção, a relação delas com os tipos de período, isso pode te ajudar bastante. Entrando mais nessa parte de sintaxe. A morfologia, quando aparece, ela vem mais junta com a sintaxe, ela aparece ali nesse combo. Figuras de linguagem aparecem, mas coisa de uma questão ou outra. Literatura é aquilo que tem de mais tradicional, é aquilo que tem da aula de literatura mesmo. Então, o que é o modernismo, o que é a primeira geração do romantismo, segunda geração do romantismo, o que é o manifesto antropófago, aquela parte mais tradicional mesmo, aquela parte mais escolar, digamos assim, da literatura. Não vai ser uma literatura muito interpretativa, não vai ser uma literatura mais densa. E isso, no geral, seria essa prova de português. É uma prova tranquila, por isso que, no fim das contas, você acaba precisando acertar muito, né? Sim, você pega a cartilha aí do ano passado, é o que você falou, assim, português, linguagem está acima de 10, de 15. O pessoal acerta muito, né? A gente vê nos alunos isso. Como não tem problema de tempo, é uma prova que não tem problema de tempo, consequentemente, é o que você disse, assim, os acertos têm que estar lá em cima. Você consegue, se é uma questão de interpretação que ela fica mais complicada, você consegue parar, pensar, reler, já é algo mais sossegado, né? Sim. É algo mais tranquilo. E é isso, teremos o episódio de inglês, então vamos para a redação? Redação, a cereja do bolo, né? A redação corresponde a 22,22% da nota total. Você colocando o Enem nessa conta também. O Enem vai contar 33,33%, a redação dá 22,22%. Né? Ela é até mais importante que a biologia, que a química, que a física, que a matemática, né? No peso, né? Exatamente. Então, se você quer alguma coisa importante para estudar nessa reta final, dá uma aperfeiçoada no seu texto, porque ele vai fazer bastante diferença. Quanto que o aluno tem que fazer ali? 80% é legal. 80, 85, que dá seus 40, a gente estava vendo, né? Dá uns 44, uma nota bacana, né? De 50, 44, 44 acho que é a média, né? 44, exato. 45. Já dá para entrar na briga. E é possível, é bem possível. Das VUNESPs, eu penso que ela rivaliza com uma FAMERP quando ela aparece braba, com um Einstein quando aparece mais puxado. Eu não acho os temas da Unifesp simples, eu acho temas já mais exigentes. Mas não acho uma banca com uma mão tão pesada assim. Eu acho que... A correção é... Exato. Acho que pelo corpus, pelos textos que chegam para serem corrigidos, acho que a nota é muito justa, não é algo muito complicado. Mas os temas são exigentes, os temas eles são puxados. A gente fizer uma retrospectiva rápida, eu peguei aqui uma colinha. No passado, derrubar monumentos, os dilemas entre relembrar e apagar o passado. No anterior, engenharia genética ameaça a dignidade humana. Anterior, vestimentas religiosas no esporte, legitimação da opressão ou liberdade de manifestação religiosa. No anterior, eutanásia, entre a liberdade de escolha e a preservação da vida. Anterior, as redes sociais estreitam os laços entre as pessoas ou as tornam egoístas. A gente vê que é um tema contemporâneo, é um tema atual, um tema que possivelmente o aluno ouviu, a gente espera que ele tenha ouvido, seja em conversas do dia a dia, em algum podcast que ele ouviu,
viu, algum filme que ele assistiu, alguma conversa que ele teve. Para ter repertório. Para ter repertório. E temas de natureza ética. Quando você pensa, é uma discussão de natureza ética, né? Então, ele vai discutir valores e você vai precisar se posicionar em relação a uma questão que traz um problema ético. Como é tradicional na VUNESP, né? Usualmente coloca o aluno entre duas posições, né? Então, a gente pega ali do ano passado, deixa eu voltar aqui, você vai ver que vai estar derrubar monumentos, os dilemas entre relembrar e apagar o passado. Você tem um monumento, tem aquela querela que teve com a estátua do Borba Gato, né? Sim. Você destrói a estátua, você está apagando o passado ou você está relembrando aí o genocídio da população negra, da população indígena. É uma questão ética, E você né? pode escolher qualquer um dos lados, é isso? Exatamente. Os textos, eles vão mostrar dos dois lados, ou nos dois lados, o que está presente, quais são os argumentos, quais são os posicionamentos, e você vai precisar ou escolher entre um deles, ou saber fazer um bom balanço, uma boa síntese entre os dois pontos de vista. É óbvio que quando o tema é um tema, digamos assim, que afeta os direitos humanos, o lado que a proposta vai te conduzir é o lado da defesa dos direitos humanos. Então, você tem que ter uma leitura muito bacana da proposta, né? Você não lê apenas a frase temática. E aí é padrão VUNESP. Você vai fazer um texto dissertativo argumentativo, você vai apresentar a discussão. Então, pegar isso aqui do ano passado, você tem que falar que existe a discussão sobre os monumentos, principalmente porque alguns monumentos, eles, digamos assim, homenageiam personagens polêmicas, personagens cujo papel está sendo discutido, e aí você vai apresentar o ponto de vista e defender esse ponto de vista. A VUNESP, ela privilegia uma boa estrutura dissertativo-argumentativa, então uma introdução com cara de introdução, uma tese com cara de tese, argumento, tópico frasal bonitinho, desenvolvimento e fechamento do seu parágrafo, uma conclusão com cara de conclusão. Não acho legal apresentar proposta de intervenção, porque você corre o risco de estar viciado e querer colocar alguma coisa muito parecida com a do Enem. Isso. Acho melhor fazer as conclusões de síntese, as conclusões mais tradicionais e trazer um repertório interessante, trazer um repertório legal e trabalhar bem com o que tem nessa proposta. Pensado esse ano, quando a gente olha aqui a retrospectiva, é isso, né? Um tema de natureza ética. Eu penso, né? Esse ano, a questão da liberdade de expressão é uma coisa que está muito em voga, né? Que daria para falar liberdade de expressão ou discurso de ódio. A gente pode pensar também na questão da demarcação das terras indígenas, também como isso fica dentro da legislação. São diversas, digamos assim, diversos temas que foram atuais esse ano, que entram nesse enquadramento aqui da Unesp. O que foi o penúltimo aí que você falou? O penúltimo, a engenharia genética ameaça a dignidade humana, aí da sua seara, né, e da biologia. E ligado, querendo ou não, tem ali um pezinho na MED. Exatamente, exatamente. Se eu não me engano, você falou assim, tipo, um fora da medicina, outro na medicina, outro não, outro sim. Eu vi esse padrão. Apareceu. A gente poderia pensar algo nesse sentido, né? Que também é uma faculdade que se interessa por temas de natureza científica, né? Isso. Medicina não, perdão, científica. Não, mas a medicina... também tá dentro, né? Que você vai pensar a eutanásia e engenharia genética, né? Isso. Então, ciências e /medicina. Daria para tentar prever e esperar alguma coisa dessa parte da medicina esse ano. Não seria uma surpresa, Não né? seria uma surpresa. Os grandes dilemas éticos, os grandes dilemas aí dos principais avanços e coisas do tipo, né? Porque, prestem atenção nisso, hein? Que o Bruno tá falando, porque ele aceitou do Einstein, não foi? Foi do vape. Do vape, exatamente. Teve um editorial da Folha de São Paulo. E aquele que eu falei do Enem, que vocês me deram a letra, apareceu na FAMEMA. É verdade. Falei do Enem, mas apareceu na FAMEMA. A gente tá forte na VUNESP. Ouçam e vejam todos os episódios que, Exato. Se não acertar aqui, acerta lá. Exatamente. Mas isso da medicina é interessante, pode aparecer alguma coisa. Não é? Você entendeu o que eu... Sim, na verdade, você estava falando, a gente eu nem sabia. Você viu o padrão na hora, né? Mas está intercalando mesmo. É verdade.
E a gente, bom, isso ano passado, a gente estava conversando dos alunos, poxa, foram relativamente mal no Enem, ou eles comparam, né, os acertos do pessoal que entrou no passado para os acertos desse ano, então não vai dar para mim, enfim, a gente estava conversando sobre isso, mas assim, bastidores, isso ano passado, totalmente informal, nada com podcast. E o que você queria falar para esse pessoal assim que... Ah, não, eu não fiz o número de aceitos do ano passado para entrar em medicina, então eu nem vou fazer a prova, né? Tô extremamente desanimado, desanimada. Não. Eu até conversei com muita gente esse ano, possivelmente você também já teve essa conversa, é uma coisa comum do nosso dia a dia. Os números, eles são um guia, né? É um norte, mas toda regra tem a sua exceção. E a gente vê exceção acontecer todo santo ano. Dá tempo de você acertar, digamos assim, aparar arestas que tenham ficado aí para você aparar e, digamos, correr atrás disso que ficou para trás no Enem. Eu lembro dos 2 últimos anos de alunas que não tinham conseguido fazer aquele famoso 150 e tantos que a gente sempre crava, mas que fizeram uma excelente prova, fizeram uma ótima redação, tiveram um número de acertos muito legal em linguagens, capricharam muito na resposta das dissertativas no segundo dia e conseguiram essa aprovação. Então, o Enem, ele é importante, mas esse número que eu falei, né, 33.33 o Enem, só a redação é 22.22. Então, você dá uma caprichadinha na redação, você já consegue tirar aí, né, às vezes 5, quiçá 10 pontos do que você não conseguiu fazer no Enem, né? Só que tem que caprichar, né? É possível, dá para ir atrás e olhar o que falta agora, né? Porque muitas vezes você não conseguiu nesse intervalo pequeno por algum deslize, alguma coisa boba que você já potencialmente corrigiu ou que consegue corrigir agora, né? E é uma coisa que a gente conversa com ele sempre, né? Sim. E o segundo dia do Enem, ele veio bem pesado. Sim. Pelo menos eu não conversei com um aluno ou uma aluna que saiu, poxa, fiz um ótimo segundo dia. Não sei se a natureza me destruiu. Veio uma pedrada. Então, eu acredito muito, nós acreditamos muito que o número de aceitos brutos de Enem para entrar na Unifesp, ele caia. Vai dar uma variada legal. Isso, então se você chegou perto aí, se eu não me engano, ano passado o menor número de aceitos brutos foi 143, assim. Posso estar errando ali por 3 para mais, 3 para menos, mas está por ali. Então, se você fez ali seus 130, vai pro jogo. Que é uma com pessoa chance de ganhar. Que já é uma pessoa que teria ido desacreditada para a prova. Isso. Essa que passou com esse número de acertos. Isso, exatamente. E se você, fez 90 acertos no Enem e desistiu de fazer a Unifesp porque não vai dar, na pior das hipóteses, isso serve de um treino para outro ano. Com então, certeza, assim, com certeza. Quem treina, joga. Então... Tem duas coisas que até às vezes a pessoa que tá no terceirão, tô meio que fazendo de treineiro, pai, mãe, nem vou fazer porque eu não tenho chance. Você tem uma oportunidade incrível, eu falo isso para muitos alunos, com essas provas da VUNESP, até mesmo a FAMERP da vida e tal, que é ter a correção da sua redação e ter a correção das suas questões, né? Você tem esse feedback. Exato. Porque para você ter um feedback desses no Unicamp e numa FUVEST, você precisa ir para a segunda fase. E com uma prova dessa da Unifesp, você já tem ali, na hora da verdade, com uma banca de correção, qual é a nota da minha redação? O que eu acerto? O que eu erro? Isso. Essa resposta dissertativa que eu estou fazendo, como que ela vem? Como que ela está sendo corrigida? Como que eu estou? Isso é um feedback importantíssimo, importantíssimo. Às vezes a pessoa demora anos para ter, você pegando essa estratégia, você já vai lá, faz, já tem uma outra visão, né? Isso. Nunca desconsidere seus resultados. Os seus resultados, eles são o primeiro passo para chegar lá, né? Exatamente. Acho que é isso. Falamos tudo.
Quer falar mais alguma coisa? Desejar algo? Desejar boa prova, desejar tranquilidade, caprichem na redação, vale a pena caprichar na redação, ela consegue te dar uma vantagem competitiva muito interessante, muito bacana. Às vezes a gente despreza, né? Eu só consigo isso na redação, é impossível para mim conseguir alguma coisa a mais. Não, capricha, dá uma olhadinha, às vezes aquele ponto de gramática que você não tá sabendo fazer, tenta ir atrás, tenta falar com o corretor, com a corretora, com o seu professor, com a sua professora, que às vezes isso te garante aí aquela diferençazinha que vai te colocar para dentro. Boa prova, a gente tá torcendo por todas e todos vocês. Boa. Fechou, Brunão. Valeu, queria agradecer. Valeu pelo convite mais uma vez. Sua disponibilidade nesse início de ano aí. Tamo junto. Muitos outros aparecerão. Eu acho que é o nosso último episódio da temporada 22-23. Sim. Ou vestibulares, provas 2023, agora só para 2024. Vamos fazer vários episódios aí, mas desde do início do ano. Muitas ideias. Muitas ideias pedagógicas, muitas ideias assim de trabalho emocional, neurociência, enfim. Tudo aquilo, muito trabalho, né? Para preparar o aluno de todas as formas. Com certeza. Passar em medicina não é simples, não. Aliás, fica a dica. Então, se não deu este último ano, você está muito mais perto do que estava antes. Então, nunca não valeu a pena. Com toda certeza valeu todo o esforço. Exatamente. Está muito mais perto do que o outro ano. Façam essa reflexão. Tenho certeza que todos vocês estão muito mais perto do que estavam antes. É isso. Excelente prova, queria agradecer aí. Vou fazer outros com outros convidados, mas você até entre aspas, ano que vem, 2023. Até a temporada seguinte. Fechou. É isso aí, valeu. Valeu, Kim. Brunão. Qualquer dúvida, sigam o Bruno lá no Litera Bruno. Sigam o H Plus Med para acompanhar aí os Reels das dicas, porque não se esqueçam de ver e ouvir com todo mundo. Assim, às vezes eu tô na prova de bolsa, eles falam, poxa, eu ouvi um episódio lá, falaram isso e isso caiu em tal prova. Assim, que legal, não tava sabendo disso. Não sabia? Que legal. Às vezes que acontece assim, até coisas que a gente deixa passar. Vai fazer um corte. Bate-papo, alguma coisa assim. Isso, ouviu, meu? Ou gravei aqui assim, soltou, chegar na unidade e falou, pô, eu acabei de ouvir já. Eu falei, mas já, meu? Então, legal. A galera tá acompanhando aí. BH, Rio, enfim, a gente tem esse feedback muito. Poxa, não param de fazer, continuem. Vocês vão fazer também desse vestibular, desse outro vestibular, então o pessoal tá ouvindo e nos vendo. Bom demais. Fechou. Muito obrigado, Bruno. Valeu, Matheus. Feliz 2023 para todo mundo. Beijo. Tchau.